Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD e GAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade, onde formamos a palavra de Deus, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou seja, a espada que corta para os dois lados, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra: Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nesta sexta-feira, neste dia 2 de julho de 2021, mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada, exortadora, esclarecedora para a nossa amada igreja. Portanto, oremos, Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por mais uma vez estarmos sendo usados pelo seu Santo Espírito nesta ministração desta noite de sexta-feira, neste dia 2 de julho de 2021. Portanto, Pai, usa-nos de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, que não seja o homem, que não seja o pregador a falar, mas que seja o seu Espírito Santo a falar através de mim, a colocar as suas palavras na minha boca, usando apenas os meus sentidos, a minha voz, mas falando aquilo que o Senhor quer que seja falado, aquilo que o Senhor quer que seja ministrado, com a sua revelação, com a sua vivificação, pois já vimos que a letra é morta, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o Paulo nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, e a letra por si só ela é morta, se não tiver a vivificação do seu Espírito Santo. Nos dê um restante de sexta-feira, um sábado, um domingo, ricamente abençoados para nós, para os nossos filhos e filhas, nossa casa, nossa família, para toda a nossa nação, para todo o povo brasileiro, para toda a família brasileira, para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, para a nossa primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, para toda a sua casa, a sua família, para o nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, para toda a sua casa e família, para todas as nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, para suas respectivas casas e famílias, para todas as nossas instituições, para todos os seus integrantes, as suas respectivas casas e famílias. Senhor, continue a capacitar o nosso presidente para que ele, guiado, dirigido e encaminhado por Ti, ele cumpra os desígnios para o qual ele foi eleito, para o qual o Senhor permitiu que ele fosse empossado na presidência da República Federativa do Brasil, e o mesmo vos pedimos para o nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, que o Senhor o capacite nas suas funções, nas suas atribuições, que o Senhor os conduzam pelas mãos, Senhor. Senhor, nós oramos por todo o povo brasileiro, por toda a família brasileira, pela nação, pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar, pela nação de Israel, pelo povo de Israel e por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, para que esta palavra seja o nosso alimento, para que a sua direção nos seja dada, Senhor, fazendo desta palavra luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés
que o Senhor esteja nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E hoje nós vamos ver uma passagem que nós já vimos, e no final desta passagem, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29, está escrito: o Senhor Jesus falou aos seus discípulos e disse-lhes: esta casta não pode sair a não ser com oração e jejum. Mas o Senhor Jesus, ele não estava querendo menosprezar os seus discípulos. Por quê, amados? Porque eles não conseguiram expulsar este demônio pela falta de fé, por não terem fé. Porque em outras passagens bíblicas, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, dos versículos 1 em diante, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar toda a enfermidade e todo o mal. E nos versículos 7 e 8 está escrito: e disse-lhes, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. E naquele mesmo momento, naquela passagem, os discípulos também não jejuavam, os apóstolos de Jesus, eles não jejuavam. Portanto, vamos ver, Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. E os 12 e a sua missão, chamando os seus 12 discípulos, deu-os poder sobre os espíritos imundos para os expulsar, para curar toda a enfermidade, todo o mal. Mateus capítulo 10, versículo 1. E no 2, ora, os nomes dos seus apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André e seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João e seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem em vossos cintos, nem alforjes para os caminhos, nem 2 túnicas e nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Portanto, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele enviou estes 12 e ele deu poder a eles para curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Como que aqui em Marcos capítulo 9, dos versículos 14 em diante, ele diz no 29 que esta casta não pode sair a não ser com oração e jejum. Naquela época também os apóstolos não jejuavam. Por quê? Porque a noiva estava com eles. Portanto, vejamos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. O jovem lunático, ou seja, o jovem que tinha uma epilepsia, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. O pai da criança já conhecia o mundo espiritual e sabia que o filho tinha um espírito imundo, espírito mudo. E este
Onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsaram e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Vos sofrereis ainda, trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolveu-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? Ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eles não tiveram fé, porque se eles crescem, eles teriam condições de expulsar os demônios, mesmo sem jejuar, de livrar aquele espírito imundo. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Agora vamos ver. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, porque não puderam nós expulsar. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Mas que casta é essa? Se Jesus deu poder aos discípulos, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, até para ressuscitar mortos, é porque eles não tiveram fé. Que fica esta palavra abençoada, nossa amada igreja. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os pecados por nós cometidos. Nos dê um restante de noite de sexta-feira, um sábado e um domingo ricamente abençoado, em nome de Jesus. Uma boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos.